Olá, estudante, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática. Na aula de hoje falaremos aqui de função afim, né, que é uma continuidade, né, e hoje estudaremos o comportamento do gráfico, né. A gente sabe que é possível, né, você representar uma função no plano cartesiano, onde você, através de um desenho, né, usando um plano, você consegue observar o comportamento das duas grandezas, principalmente a grandeza que está em função da outra, né. Então, o estudo da função se usa muito dessa representação gráfica, né, onde você consegue, né, de forma mais ilustrativa, mostrar como é que as grandezas se relacionam, tá? Então a gente vai perceber aqui que o gráfico da função afim, que é a que a gente está estudando, ela é uma reta, tá? Vamos mostrar aqui gradativamente para vocês, tá? Então, agora que já estudamos algumas propriedades e relações entre as variáveis x e y da função afim, devemos estabelecer qual o comportamento dessa função em um plano cartesiano, né? Como representar aí o gráfico, né, de uma função do primeiro grau, ok? É o tema da nossa aula de hoje, tá? Quando colocamos os pontos de uma função em um mesmo plano, determinamos uma curva, que é chamada de gráfico da função. Então, veja só, no caso específico da função afim, não vai ser bem uma curva, vai ser uma reta, tá? Então, botei aqui um plano cartesiano e coloquei essa função. Para construir o gráfico dessa função, vamos montar aqui uma pequena tabela, onde nós vamos colocar aqui os valores, alguns valores para x, né? Tá? Os valores aqui para x. Não precisa ser muitos, né? Porque 2 pontos determinam a posição de uma reta. E vamos encontrar suas imagens. Certo? Vamos fazer aqui uma pequena tabela. Vou colocar aqui alguns valores para x. Aqui eu vou colocar a imagem desse valor. E aqui colocaremos aqui o par ordenado. X, y. Tá? Então vamos atribuir aqui alguns valores para x. Vou atribuir, por exemplo, o x valendo menos 1. O x valendo 0. O x valendo 2. Certo? Tá? Então vamos lá. Olha melhor. Eu vou chamar aqui menos 1, chamar de 2 e de 3. Mas pode ser qualquer coisa. Então, se o x vale menos 1, que é a sua imagem, que está associado com ele, basta você ir na função e substituir o x por menos 1. Ó, tem menos 1, menos 2. O y dá menos 3. Ó. Então você vai ter o par ordenado menos 1 e menos 3. De onde eu tirei isso? Substituindo esse x aqui, ó, por menos 1. Aí com menos 1 com menos 2 dá menos 3. Certo? Atribuir agora o x valendo 2. X valendo 2. Ó, se o x vale 2, se você substituir na função, 2 menos 2 dá 0. Aí você vai ter o ponto 2 e 0. Se o x vale 3, teremos aqui 3 menos 2, que dá 1. Formando aqui 3 e 1. E aí, turma, eu poderia encontrar vários pares ordenados, que são relações entre x e y, estabelecidas pela lei de formação. Vamos localizar esses pontos que eu encontrei no plano cartesiano. Então, menos 1 e menos 3 estaria bem aqui. Menos 1 com menos 3. O 2 e o 0, x é 2 e y 0 ficaria bem aqui. E o 3 e o 1 ficaria bem aqui, ó. Aí o que você faz? Você vai ligar esses pontos, ó. Você vai ligar aqui esses pontos, ó. Pronto. Então, esse carinha aí é o gráfico da função. Todos os pares ordenados de x com y estão sobre esse gráfico. Tá? Então, se você reúne, é o lugar geométrico formado por todos os pontos que pertencem a essa função. Se eu fiz essa tabela com 3 pontos, mas se eu fizesse com 100, com 1000, todos os pontos dariam sobre essa reta. Na verdade, é a reunião de todos esses pontos que formam essa figura. Tá? Então, isso aqui é o gráfico de uma função do primeiro grau. Ela é sempre
uma reta. Ah, professor, toda função gráfica é uma reta? Não, a função afim. Certo? Beleza? Ah, legal, professor, gostei. Vamos fazer mais um. Tá? Então agora tem menos x mais 2. Então vamos novamente aqui montar nossa tabelinha, né? Onde nós vamos encontrar alguns pares ordenados. Alguns pares ordenados. Certo? Então aqui eu vou atribuir um valor para x, né? Aqui eu encontro a imagem e aqui eu monto o par ordenado, tá? Vamos atribuir os mesmos valores, menos 1, 2 e 3. Daqui menos 1, 2 e 3. Os mesmos valores, poderiam ser outros, tá? Ora, turma, se o x vale menos 1, se você substituir na função x por menos 1, você vai ter menos 1, menos 1. Mais 2, 3. Vamos ficar menos 1 e 3, ó. Formou menos 1 e 3. Certo? Se o x for 2, vai ficar menos 2 mais 2, que dá 0. Formou por ordenado 2 e 0. Se o x for 3, turma, você vai ficar menos 3 mais 2, que dá menos 1. Então, quando o x for 3, o y é menos 1. Certinho? Vamos localizar esses pontos no plano cartesiano. Vamos lá, o menos 1 com 3. O menos 1 com 3 estaria bem aqui, turma. Menos 1 com 3. O 2 com 0, o x é 2 e o y é 0. O ponto em cima do eixo x. Então, teremos bem aqui. Depois o 3 com menos 1. Temos bem aqui. E aí, então, vamos fazer a mesma coisa? Vamos ligar esses pontos? Então, vamos lá, ligar aqui esses pontos. Só. Beleza, ficou um pouco aí fora, mas deu para perceber. Olha, professor, deu uma retinha também, né? Então, professor, mas eu percebi que esse gráfico, a reta ficou inclinada, né? Ficou do outro lado. Por que isso acontece? Turma, sabe por quê? Porque a primeira função que nós montamos no gráfico é uma função crescente. Quando eu aumentei o valor de x, o y aumentou também. Olha a questão da taxa de variação da função que nós vimos no vídeo passado. Positiva. Tá? Aí você vai ter uma função crescente. Toda vez que aumenta o x, o y também aumenta. O que reflete isso no gráfico? A reta fica ascendente. Agora, quando a taxa de variação é negativa, que é nesse caso, né, o nosso A aqui, ó, tá, menos 1, assistam essa aula, né, que eu falei de taxa de variação, o A é negativo, aí você vai ter uma função decrescente. Tá? Quando aumenta x, o y vai diminuir. O reflexo disso no gráfico é uma reta descendente. Certo? Ah, legal, professor. Então, vamos resumir. A função afim ela é crescente, né? A função afim tem esse formato f de x igual a x mais b. Esse carinha aqui, esse A, que é a taxa de variação, se ela é crescente, se ela é maior do que zero, se ela é maior do que zero, a função é crescente. Como é que fica o gráfico? Se a gente for montar o gráfico de uma função dessa, ó, o eixo y, né? Aqui você tem o eixo x, ó, tá? Quando A é maior do que zero, você vai ter uma reta assim, ó. Olha como é que fica. Declividade para a direita, a função crescente, quando o A, que é a taxa de variação, for positiva. Agora, quando o A for negativo, essa situação aqui, como é que ficaria o gráfico da função? Aí, pessoal, vamos lá, desenhar aqui nosso plano cartesiano. Só. O eixo Y, o eixo X. Então, o gráfico da função, os dois exemplos que nós fizemos, aí você vai ter um gráfico assim, turminha, olha. Opa! Pronto. Certo? Descendente. Beleza? Uma função crescente, uma função decrescente. A gente conhece só olhando o valor de A. Veja que deu certinho os gráficos que nós fizemos. Beleza? Então, nós já sabemos que o gráfico da função afim, ela é sempre uma reta. Ela tem uma declividade. Se ela for uma função crescente, isso acontece quando A é positivo, o gráfico ele é uma reta ascendente, a declividade está para a direita. Se esse A for negativo,
Se a taxa de variação for negativa, você tem uma função decrescente, você tem uma declividade para a esquerda. Beleza? Então você já conhece saber como o gráfico ele pode se apresentar. É sempre uma reta com a questão dessa declividade. Certinho, turma? Turma, dois pontos importantes no gráfico de uma função. Existem dois pontos notáveis, né? Um é o coeficiente linear. Na verdade, os pontos notáveis são os pontos de interseção. Só o que são os pontos de interseção? É onde o gráfico intercepta o eixo Y e onde o gráfico intercepta o eixo X. Tá? Esses valores são chamados de coeficientes, né? Então, o primeiro deles nós chamamos de coeficiente linear. Tá? O que é o coeficiente linear? É justamente o valor de y quando o x for zero. E o valor de y quando o x for zero é justamente o valor de b. Ó. Esse carinha aqui. Ó. Então, turma, esse b é a ordenada do ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. Ele vai interceptar o eixo y justamente no valor de b. Mas por que é o b? Ora, não é o valor de y quando o x for zero. Se você for na função e substituir o x por zero, perceba que só sobra quem? Só sobra o b. Tá? Então, esse carinha ele é chamado de coeficiente linear. Tem até questão no Enem que tu mata só sabendo disso. E o valor de B é onde ele intercepta o eixo Y. Certo? Assim, o coeficiente linear é a ordenada 0B. No plano cartesiano, esse ponto representa a interseção, né, onde encontra com o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, o eixo da vertical. Certo? Olha aqui, ó, é justamente esse carinha aqui. Ó. Esse aqui é o ponto 0B. Tá? O B é o nosso coeficiente linear. Então, ele é um ponto notável. Certo? Beleza. Então, coeficiente linear eu já sei. Estamos quites. Vamos agora para outro. Tá? Outro é chamado de zero ou raiz da função. Esse é o contrário. Vai ser o valor de x quando o y for zero. É a abscissa do ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, por fim, devemos reconhecer um elemento importante do gráfico de uma função afim, que é chamada raiz ou zero da função. É uma função afim a f de x igual a x mais b. É a raiz do valor de x quando o y for zero. Então, turma, geralmente quando você quer calcular o zero da função, basta você pegar o valor que está aqui, ax mais b, e igualar a zero. O resultado que der isso é justamente o zero da função. Se nós fizermos isso aqui na forma geral, nós encontramos que o x é igual a menos b sobre a. Encontramos até uma fórmula para o zero da função, que é menos b sobre a. Tá? É o ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo x. Certo? Então, beleza. Vamos ver aqui agora um exemplo disso aqui. Ó. Na verdade, onde está localizado. Na forma de um par ordenado, a raiz da função é a abscissa do ponto x10. É esse cara aqui, ó. Esse númerozinho, esse valor de x, ele é chamado de zero da função. Tá? Então, nós temos esses dois pontos que são os pontos notáveis. Esse cara aqui, que é o b, que é o nosso coeficiente linear, e esse carinha aqui que vale menos b sobre a, nosso zero da função. E você pode calcular usando essa expressão menos b sobre a, ou pode resolver a equação. Tá? Se você resolve a equação, você encontra esse zero da função. Tá? E esses dois valores são muito úteis para a gente reconhecer o gráfico da função. Ou então construir, sem precisar fazer toda aquela tabela que nós fizemos. Apenas com esses dois pontos notáveis, eu consigo, além de reconhecer o gráfico da função, construir o gráfico da função apenas com esses dois pontos. Tá? Fica muito simples você fazer isso. Ó. Por exemplo, aqui, ó, tem menos 2x mais 4. Eu quero construir o gráfico da função, mas eu não quero montar tabela, atribuir valor, fazer muita conta. O que você vai fazer? Olha, você vai usar os pontos notáveis. Primeiro, eu já sei que esse gráfico ele vai encostar no eixo y bem no 4. Ó, porque esse cara é meu b, meu coeficiente linear.
Então você vai lá no eixo Y e encontra, eu já sei que o gráfico vai passar bem aqui, ó. Tá? Agora, basta eu só saber onde ele passa no eixo X, que é o zero da função. Aí, turminha, basta você pegar aqui, ó, o menos 2x mais 4, ó, igualar a zero. Mas por que isso mesmo? O que é zero da função? É o valor de x quando y for zero, que é o f de x. Então, se você resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, né? Por isso que é importante a gente saber resolver a equação do primeiro grau. Menos 2x igual a menos 4. Aqui tem aquela historinha de multiplicar por menos 1. Teremos aqui 2x igual a 4. X vai ser igual a 4 dividido por 2. Dá 2. Ó. Então, o outro valor é esse bem aqui, ó. Pronto, olha, já sei que meu gráfico vai passar por esses dois pontos aqui, ó. Pronto. Veja que a declividade deu certinha, né, pessoal? Nosso A é negativo, ó. Já sabia que encontrar uma função decrescente, certo? Veja como é simples, apenas com esses dois pontos, tá? Muitas das vezes em questões, pessoal, ele te dá o gráfico e pede a função. E às vezes, só tu sabendo que ele vai interceptar o eixo Y, que é o eixo vertical, no valor de B, você já consegue reconhecer a lei de formação do gráfico, tá? Então, isso é bastante importante para o estudo da função afim. Vamos outro exemplo? 3x menos 3. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a 3x menos 3. Bom, eu já sei ó, que é menos 3. Meu coeficiente linear, esse está de graça. Aqui o menos, só basta eu localizar onde é que ele está no eixo Y. Então está aqui, ó. Menos 3. Então já sei que ele vai passar aqui. O outro é o zero da função. Aí tem uma continha para fazer, né? Aí tem uma continha. Ou tu usa a fórmula menos b sobre a, tá? Mas melhor fazer a continha, ó. É fácil. Pega 3x menos 3 igual a zero, né? Para não ter que estar decorando fórmula, né? Temos 2x igual a 3. X igual a 3 sobre 3, x igual a 1. Então, esse carinha aqui é onde o gráfico vai interceptar o eixo X, ó. Pronto. Aí basta agora você ligar esses dois pontos. Pronto. Tá aí. Construir o gráfico sem muito esforço, né? Apenas com esses dois pontos notáveis, certo? Você já constrói, já consegue fazer até a identificação. Beleza? Mais uma aqui, tá? F de x igual a menos x mais 5. Eu já sei, por exemplo, essa função, já sei que é uma função decrescente, a minha taxa de variação é negativa, né? Eu já sei onde ele intercepta o eixo Y. Então, se você tem conhecimento dessas coisas, tá? Você já consegue aí resolver alguns problemas de função. Bom, vamos lá. Aqui é o 5, né? 5 é o meu coeficiente linear, é o valor de B, né? Então, 5 está onde? Está bem aqui o 5. Esse gráfico vai passar por aqui, tá? Agora, vamos ver onde ele intercepta o eixo X, que é outro ponto notável, que é chamado de zero da função. Um valor bastante importante. Quando formos fazer o estudo do sinal, esse zero da função é um valor bem importante para isso, tá? Então, vamos lá. Menos x mais 5 igual a 0. Menos x igual a menos 5. Multiplicando aqui por menos 1. Teremos x igual a 5. Então, vai passar bem aqui, ó. Beleza? Então, veja que automaticamente você já vai encontrar uma declividade correta, ó. Então, você tem isso, ó. Beleza? Pronto. Certo, turma? Então, na aula de hoje, vimos aí gráfico da função do primeiro grau, como se constrói, quais são os pontos notáveis, como construir o gráfico da função a partir desses pontos notáveis. Então, já é uma parte bastante importante do estudo da função afim. Espero que tenha compreendido. Até a próxima aula.